Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 21 de abril de 2024. Amém? Eu venho aqui mais uma vez dividir com meus irmãos mais uma das minhas revelações junto ao Espírito Santo de Deus. Amém? E eu queria dizer para os meus irmãos que esses dias me colocaram aí no grupo aí, de um pastor aí, e houve umas certas discordâncias das coisas que o Espírito Santo tem revelado a muitos homens nos quatro cantos da terra e eles têm colocado na internet acerca do testemunho. E houve um certo discordância entre eu e um pastor, que é o operador do grupo, ele dizendo que esses homens são mentirosos, que o Espírito Santo tinha revelado ele. E eu falei, o senhor não pode falar que ele é mentiroso, o senhor não viveu em todas as religiões. Cada um tem um testemunho, uma experiência de vida, ao qual o Espírito de Deus libertou essa pessoa. E ele virou ali com muita ousadia e falou, quem vive de passado é museu. Amém? Mas eu queria aqui provar para os meus irmãos que ele está errado acerca disso. E o título desse vídeo vai ser a revelação da cegueira pastoral, o caminho das trevas e do Ibis. E no decorrer da minha revelação, do que eu for testemunhando, eu vou explicando e mostrando na palavra, de acordo com que o Espírito Santo, ele tem me revelado as coisas. Então, de acordo com o que ele falou, que quem vive de passado é museu, eu queria deixar uma palavra aqui, no livro de Jeremias. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Jeremias 6,16, ó. Quem vive de passado é museu. Olha as palavras dele. Ó. Assim diz o Senhor, ponde dos caminhos e vede perguntai pelas veredas antigas. Aqui você vê que Deus usa o profeta Jeremias para trazer a memória do povo, para perguntar pelos caminhos antigos, ao qual esse pastor está dizendo aí, falou, que quem vive de passado é museu. Então eu devo jogar a minha Bíblia fora. Mas não. É o caminho antigo, o caminho que agrada a Deus. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu queria pedir você que vai assistir esse vídeo, fica até o final para você entender a revelação que Deus me deu desse pastor. Olha o que a Bíblia diz. Andai por ele, alcançareis descanso para vossas almas, mas eles dizem, não andaremos nele. E também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atento ao som da trombeta, mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi, vós nações, informa tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Aqui você vê que a própria palavra está dizendo que Deus manda observar o caminho antigo, eles endurecem o coração, não andaremos nele. E a Bíblia fala aqui também que vai informar, estar atento daquilo que o Espírito de Deus fala à terra. E eles dizem, não escutaremos. Amém? Então olha o que a palavra diz aqui, ó. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às palavras e as minhas palavras rejeitam a minha lei. Amém? Isso aqui é a palavra de Deus, ao qual está no livro de Jeremias. Quantas pessoas estão rejeitando aquilo que o Espírito Santo tem revelado, aquilo que o Espírito Santo tem falado acerca de vaidade, de mentira, acerca de pastores que estão cegos espirituais, a ponto de um dia o pessoal da Testemunha de Jeová largar uma passagem bíblica aqui que Deus não vai destruir essa terra, que Deus não criou o inferno e que Deus jamais vai deixar que uma pessoa caia lá. E eu liguei para essa mesma pessoa que deixou uma carta, um versículo bíblico na caixa do correio daqui de casa e pedi ela para ler lá em 2 Pedro capítulo 2. Eu escutei ela e no momento que ela era para me escutar, para me mostrar o que diz em 2 Pedro capítulo 2, acerca de falso mestre, falsos doutores,
Na mesma hora, ela e o marido dela me ignoraram e desligaram o telefone e falaram que ia me bloquear. Simples assim. Então, o que eu venho falar aqui é acerca do caminho antigo, de coisas que hoje a igreja brasileira, idólatra, vaidosa, pastores mentirosos, trazem para dentro da casa de Deus e dizem que é o Espírito de Deus que está falando com eles, pois eu vos digo que não é. Então a minha visão começou da seguinte forma: o Espírito Santo me levou dentro da casa desse pastor e eu ia em espírito vendo o dia a dia dele. Eu via vários demônios ao redor dele, falavam com ele, apertavam a mão dele, cantava em cima do púlpito dele, e eu vendo aquilo ali, e o Espírito Santo de Deus me dando discernimento, que exortava ele acerca da verdade, e ele não queria escutar. Ali foi me dado o discernimento que esse pastor, ele não tem o discernimento, o dom de discernimento de espírito. Por este motivo, pode mostrar a verdade ele de várias formas, que o coração dele vai ser duro. E esses dias ele falou no grupo que ele tinha, o Espírito Santo tinha revelado ele, não foi o Espírito Santo, porque eu fiz a seguinte oração a Deus essa madrugada, eu orei 3 vezes a Deus e a minha última oração falei: Senhor, se o que o pastor falou foi o teu Espírito que falou com ele, eu quero que o Senhor me revela. De boca calada para o diabo não escutar. Eu quieto, em pensamento, falei: Senhor, se foi o teu Espírito que falou com o pastor, eu quero que o Senhor me perdoe. Ungi meus olhos, ungi a minha boca, os meus ouvidos, e falei: repreende toda ação contrária do mal nos meus 5 sentidos, no meu coração, no meu interior, e fui orando a Deus em pensamento e pedindo para que eu não peque contra o pastor e contra o teu Espírito. E quando foi de madrugada, Deus me deu essa palavra aqui, no livro de Isaías. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Isaías. E eu vou continuar a revelação. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 11. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias de Quedar habita. Exulte os que habitam nas rochas, e crame ao cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anuncie o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como um homem de guerra. Despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, prevalecerá contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos, como que está de parto, e todos os assolarei, juntamente os devorarei. Os montes e os outeiros tornarei em deserto, e toda a sua cidade erva seca. Bem, olha o que a Bíblia continua aqui, ó. Tornarei os rios em ilhas e as lagoas secarei. Guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Faloeis caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direita. Entre coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonhas que confiam em imagem de escultura, e dizem a imagem de fundição: vós sós meus deuses. Amém, igreja? Então aqui começa acerca da revelação, quando eu falei do pastor. O pastor endureceu o coração, começou a falar que muitos que têm revelado aí acerca daquilo que está no meio da magia, da macumbaria, da feitiçaria, está dentro da casa de Deus, que eles são mentirosos. Amém? E esse mesmo pastor, ele falou acerca de não devemos, quem vive de passado é museu. Então aqui eu estou mostrando que tudo hoje que tem se revelado no meio da humanidade deriva dos tempos antigos.
Então Deus me deu essa revelação com ele, que ele não tem o discernimento, o dom de discernimento de espírito. Se ele não tem o dom de discernimento do espírito, ele não pode dizer com exatidão que foi o Espírito Santo que revelou ele. Qualquer espírito da parte das trevas pode falar aos ouvidos do homem e ele achar que é o Espírito Santo. Amém? Então, eu queria dizer para os meus irmãos que logo depois que Deus me deu esta palavra, que me deu a visão do pastor, o Espírito Santo me levou em 3 lugares consequentes, na mesma madrugada depois da minha oração em que Deus me deu essa palavra. Me levou no deserto do Saara. Se vocês pesquisar, vocês vão ver que fica em Marrocos. E ali eu via 2 mulheres que estavam deitadas, como se tivesse de viagem. E aquelas mulheres ali deitadas, e eu via como se vinha uma libelo, uma lavadeira, como nós conhecemos, outros conhecem como uma libelo, e ela fazia assim com a sua coisa em direção àquela mulher. Quando caía sobre aquela mulher explodia. E depois Deus me levou nos Alpes gelados. E ali nos Alpes gelados eu vi a mesma mulher, que no caso 2 pombagiras, e eu vi aquele espírito. E Deus foi me mostrando os tipos de espírito que está no meio da humanidade, que leva o homem para certos lugares para destruir ele. E naquele momento também foi me dado discernimento, a minha mente conectada, para mim ver na visão espiritual aquele espírito destruindo as pessoas. Me veio ao meu coração a guerra da Ucrânia com a Rússia. Aonde, se você for ver hoje na internet, você vê, eles vê uma tropa inimiga lá e daqueles envia o drone e expulsa lá. Aí vocês vão dizer, aonde, pastor, o senhor quer chegar? Eu quero chegar na revelação que Deus me deu. A voz espiritual dizia comigo da seguinte forma, o caminho do Ibis. Por isso que o título desse vídeo vai ser a cegueira espiritual, o caminho das trevas e do Ibis. Aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar que tudo hoje que está acontecendo foi algo que foi profetizado, foi falado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo vem derivado das trevas. E se você for na mitologia egípcia, lá existe um deus por nome de Ibis, aonde eles consideravam que era o deus da magia, aonde eles consideravam que era o deus da sabedoria. E a sabedoria que nós temos visto hoje é a sabedoria maligna, terrena. É a sabedoria que vem seguindo os caminhos das trevas desde os primórdios, em que o mundo se entende por mundo. A palavra de Deus, você vê que aqui a Bíblia está dizendo aqui, ó, em Isaías 42, 16, da seguinte forma, guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Falou, eis caminhar pelas veredas que não conhecem. Tornarei as trevas em luz. Por que tornarei as trevas em luz? Aquilo que estava oculto, aquilo que é treva. Deus vai nos dar o entendimento, vai abrir os nossos olhos para saber que todas as ações do homem que pertencem ao reino das trevas, que causa condenação ao homem ao fogo do inferno, para que nós possamos nos desviar dele. Então a Bíblia diz aqui assim, ó, estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Deus, ele não desampara ninguém. Aquele que o busca de todo o seu coração. E se você for ver, por que eu vi aquelas mulheres como se estivesse ali num hotel? Você procurar na internet hoje, você vai ver o grupo de Hotel Ibis. Se você for ver na internet, essa ave, nos primórdios da terra, ela era embalsamada e ela era enterrada juntos com os faraós da época e é considerada uma entidade da sabedoria e da magia egípcia. Mas aí vem aquilo aonde o pastor falou, que quem vive de passado é museu. Ele tem que jogar a Bíblia dele fora
e viver a atualidade do mundo, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, lá atrás, hoje e eternamente. Deus, ele não tem sombra de variação. Deus, ele não muda. E se o povo hoje que está dizendo eu tenho a Cristo, eu estou dentro da igreja, ele não observar as escrituras, Satanás ele não tem medo de jejum, Satanás ele não tem medo de oração. Satanás ele sabe o momento de esperar, de introduzir as heresias dele no meio do povo. Por isso que o título desse vídeo vai ser a revelação da cegueira espiritual, o caminho das trevas e o caminho do Ibis. Porque muitos estão seguindo o caminho das trevas dentro da igreja. Estão caminhando de porta larga, estão panhando as coisas do Egito. Enquanto Deus usou 10 pragas para humilhar os 10 deuses do Egito, o mesmo povo que louva a Deus, é o mesmo povo que põe a maldição do Egito, põe no seu rosto, na sua boca, nas suas unhas. E a cegueira espiritual dos pastores é tão grande que ele não consegue repreender e ensinar a sua casa. Aí eu estava querendo entender, falei, Senhor, por que o evangelho que eu prego, o Senhor me prova na palavra? E esses homens, eles não conseguem entender, eles rejeitam, eles resistem, a ponto de uma menina querer dizer que ela só conversa com o filho dela, e a Bíblia manda dizer que não apartarás, não deixarás de futigar o seu filho com a vara para livrar a alma dele do inferno. O homem está querendo mudar a Bíblia a seu bel prazer. Por isso que em 2 Pedro, capítulo 2, a Bíblia fala o título acerca dos falsos mestres e dos falsos doutores, porque eles introduzem heresias, mentira. Eles não têm o discernimento de espírito para distinguir que o caminho que eles estão seguindo é o mesmo caminho das trevas, do Egito, a pintura, a vaidade, a mentira. Os deuses ao qual existia no Egito hoje são introduzidos na prática humana no nosso dia a dia. Então por isso que Deus me mostrou acerca daquilo, do Deus Ibis, e falava o caminho de Ibis, aquela noite toda, depois que eu fiz a oração que Deus me revelou acerca do que estava em volta do pastor, e o Espírito de Deus me deu o discernimento, que ele não tem o dom de discernimento de Espírito, então ele não pode dizer que é o Espírito Santo de Deus falando com ele. E ele, a ponto dele dizer que quem vive de passado é museu. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo falou o quê? Que toda palavra ociosa que o homem disser na face dessa terra, ele dará conta. Então, meu irmão, eu queria trazer um alerta aqui para você que vai ver esse vídeo. Se você não sabe, se você não tem certeza, faz igual eu, vai orar e ó. Fica quieto. Porque se você atrapalhar os planos de Deus e uma alma se perder por causa da tua rebeldia, por causa da sua ignorância espiritual, Deus ele vai cobrar de você. Então, se você for ver, pesquisar acerca dessa ave, essa ave é uma ave do Oriente Médio. Essa ave ela faz parte dos Alpes gelado. Essa ave ela faz parte do deserto do Saara, em Marrocos. Em toda a Europa, se todos conhecem essa ave Ibis, ao qual ela foi tomada pelo Egito, porque ali eles cultuavam um Deus.
por nome de Ibis, que do corpo para baixo era o corpo de um homem, daqui para cima era a cara desta ave. Então, por isso que o Espírito Santo estava me dando mesmo discernimento, o caminho do Ibis. Isso quer dizer que é o caminho das trevas, aonde os homens vêm tomando ele desde os primórdios da terra até o dia de hoje. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Falo-eis caminhar pelas veredas que não conhecem. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Isso quer dizer o quê? Que Deus vai revelar, que Deus vai abrir teu olho, que Deus vai falar. Agora voltando aqui no livro de Jeremias, olha o que a palavra diz, ó. Assim diz o Senhor, ponde vós nos caminhos, e vede perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos neles. E também pus atalaia sobre vós, atalaia quem? Ouve do céu e fala na terra. Isso é uma atalaia. E muitos pastores estão cegos espiritual, não têm o discernimento de espírito. E muitos estão caminhando de passo largo para o fogo do inferno, por causa de estar seguindo a esses homens sem compromisso com as escrituras sagradas. E olha o que a Bíblia diz, ó. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atento ao som da trombeta. Mas dizem, não escutaremos. Você que quiser ler, Jeremias 6,16. Jeremias 6,16. Para você que quiser ler também, Isaías 42,16. Agora vamos lá. Jesus, ele não venceu o diabo com jejum. Jesus, ele não venceu o diabo com oração. Mas Jesus, ele buscava instrução do Pai. Jejuava e orava buscando instrução do Pai. Mas olha onde Jesus, em Mateus capítulo 4, ele venceu o diabo. Olha, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quando eu falo que o Espírito Santo me levou, aí teve um pastor esses dias aí, mais um cego espiritual, fala do Espírito Santo. Eu falo do Espírito Santo porque eu vivo isso. Cada um vai falar daquilo que vive. Se você não vive as coisas do Espírito Santo, é porque falta algo em você. Existe uma falta. Quem vive em campo de bola vai falar de futebol, de bola. Quem vive na frente da televisão vendo novela, vai falar de novela. Quem vive mexendo com boi vai falar de boi, de vaca. Agora, quem vive buscando a presença de Deus, buscando instrução, como o nosso Senhor Jesus Cristo estava 40 dias e 40 noites orando no deserto, olha o que a Bíblia diz. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso se chama discernimento de espírito. É saber quem levou ele, foi o Espírito Santo, e saber que quem estava ali tentando ele para impedir os planos de Deus ao qual traz a salvação sobre toda a humanidade, era o diabo. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus foi levado ao deserto e ali ele estava com as feras. E olha o que vai mais aqui, ó. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em pedra. Jesus disse também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não devemos tentar a Deus, meus irmãos.
pastor, quando você deixa de crer, que o Senhor diz que um homem ao qual o Espírito Santo revelou a ele é mentiroso, quando você faz com que o povo não venha a crer para que o povo se conserte, para que o povo ande no caminho antigo, no caminho de santidade, o Senhor está tentando a Deus. Porque você vê aqui que o diabo tentou tirar Jesus Cristo daquilo que o Espírito Santo, daquilo que estava determinado sobre a vida de Jesus Cristo, do caminho santo, do caminho antigo. E Jesus Cristo usou o quê? A palavra, usou o caminho antigo para contra-atacar ao diabo. Por isso que hoje nós estamos com guerras ideológicas dentro da igreja, no meio da sociedade, aonde existe uma confusão, que um homem hoje que se quiser ser um cachorro, nós temos que respeitar. Acordou, ó, sou um cachorro. Igual teve um pastor que botou aí, uma mulher que estava num evento lá, e ela estava com a cara de cavalo e o povo tinha que respeitar ela, porque ela ela se acha um cavalo. Até onde nós vamos isso? Até onde? Você vê que o caminho das trevas, muitos estão seguindo o caminho do Egito, aonde lá eles acreditavam que os deuses dele, daqui para baixo era corpo de homem, daqui para cima era rosto de um animal, a ponto de Deus me mostrar, no momento em que eu fui nessa visão, eu vi os demônios, quando eles viam que eu estava vendo aquilo ali, eles ficavam. Eu vi um demônio com corpo de cavalo. Daqui para cima era o corpo de uma mulher com tipo uns tentáculos no rosto. Ele ficava desesperado e eu vendo aquilo ali tudo. Porque ele sabia que eu ia expor o caminho das trevas, ao qual o Espírito Santo tem me revelado. Então olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E novamente o diabo o levou ao monte e muito alto mostrou todos os reinos do mundo. E a glória dele disse, tudo isto te darei e prostrado se me adorares. Então disse o Senhor Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então o diabo o deixou e chegou os anjos e o serviram. Amém? Então está aqui o meu recado. Queria deixar aqui para a meditação da igreja. Aqueles que quiserem ver se o que eu estou falando, peça uma experiência a Deus, ore, jejue, faça igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele orou, ele jejuou. Eu orei, jejuei e perguntei a Deus. Falei, Senhor, para que eu não peque contra o pastor e contra o teu espírito, o Senhor fala comigo, me mostra, ungir meus olhos, pedir que Deus ungisse o meu coração, para que eu não pudesse ser achado em falta, porque o nosso Senhor Jesus Cristo falou que toda palavra ociosa que o homem falar, ele dará conta no dia do juízo. Por isso que o título desse vídeo vai ser a revelação da cegueira espiritual, o caminho das trevas e do íbis. Amém? Fica com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e peça a Deus que Deus ele possa estar te dando discernimento de espírito, o dom de discernimento de espírito, porque muitos estão ensinando, estão cegos, mas o que eles ensinam não ajuda nem mesmo eles, quanto mais a você que vai ouvir. E peça a Deus que Deus possa te revelar quem está diante de você levando o Evangelho. Quem está diante de você te ensinando. Peça a Deus para te revelar o verdadeiro Espírito que está ao redor dessa pessoa, dentro dela. Porque, meus irmãos, se você for lá, onde a palavra fala no livro de Josué, antes dele invadir a Jericó, você vê que ali tinha uma mulher, que ela era ali,
diante do povo de Jericó, tida como uma prostituta. Mas ela era uma prostituta, mas ela não concordava com os deuses daquele povo. A ponto, no dia em que Deus resolveu destruir a cidade de Jericó, somente a prostituta Raabe foi livrada e a sua família. Mas por quê? Porque ela creu. Ela não acreditava nos senhores dela, naquele povo que estava ali, nos sacerdotes daquela cidade. Mas ela acreditava que tudo aquilo ali era engano e que existia um Deus verdadeiro, a ponto dela esconder os espias ao qual Josué enviou a Jericó para observar a cidade. Amém? Então, uma coisa eu quero te dizer: ainda que alguém pareça grande, ainda que alguém pareça forte, ainda que alguém pareça poderoso como o Egito, ainda que alguém pareça poderoso, se Deus resolver destruir, não tem quem tire da mão dele ou segure a ira de Deus. Porque você vê que o Egito foi destruído, Deus tirou o povo dele com mão forte, com 10 pragas, humilhando os deuses do Egito. E hoje o povo põe os deuses do Egito para dentro da casa dele, para dentro da igreja. Deus humilhou Jericó, fez com que as muralhas intrampassáveis viesse ruísse, viesse ao chão. Sabe como? Simplesmente por obediência de Josué, ao qual rodeava a cidade com tochas acesas durante 7 dias, porque Deus tinha ordenado aquilo. Eu posso imaginar quem estava do lado de dentro falar: que povo maluco. O povo está lá rodeando, o que eles vão fazer para poder ultrapassar a muralha de Jericó? E quando eles gritaram, no último dia, por Josué e por Deus, e tocaram as buzinas, o muro veio ao chão. Assim vai ser a vida de muitos que estão achando que estão no poder, que faz, acontece, que manda, que tem uma certa cargo dentro da igreja ou em qualquer outro lugar, num país, num governo de autoridade. A soberba deles serão lançada ao chão como os muros de Jericó. Amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus e que esse vídeo possa ser algo edificante para a sua vida.